Amigos, aqui estamos, reunidos para mais um Evangelho online. Hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Luiz, o italiano, olha só, Anzanello, que coisa boa, né? E nosso Josinaldo Barbosa. E aqui vamos falar hoje do capítulo 21, os profetas falsos da erraticidade, ou os falsos profetas, Então, como de sempre, fazemos de praxe no Evangelho, vamos começar com uma prece inicial, pedindo a Deus a intervenção divina para o nosso entendimento. Então, Luiz, pode ser? Podemos. A Ti, ó Pai, te pedimos que possamos nós aqui reunidos em Teu santo nome trazer um pouco mais de luz das Tuas leis, que possamos nós aqui transmitir a esses nossos amigos que estão nos ouvindo um pouco mais da claridade. Sabemos que temos muitas dificuldades para entender o que o Mestre Jesus nos deixou, mas também sabemos que temos a capacidade de chegarmos lá. Por isso, te pedimos a Tua permissão para iniciarmos essa nossa discussão desta noite e que possamos nós termos a intuição dos nossos irmãos espirituais para levarmos a paz, o amor e a tranquilidade a todo aquele que está nos ouvindo. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos à leitura. Vocês que estão aí nos acompanhando, peguem o seu Evangelho, capítulo 21, no ponto 10, e vamos conosco fazer esse estudo. E como as coisas ao vivo é coisa, Meu nome é Queiroz, anunciei todo mundo, José Queiroz, aqui na intermediação, esqueci de falar, ó Luiz. Então vamos fazer o seguinte, já que o capítulo ele pega um pouquinho, eu pediria a Josinaldo para ler os 3 primeiros parágrafos iniciais e depois a gente dá uma sequência. Pode ser, Josinaldo? Pode, caramba. Vamos lá. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe através dos seus sistemas absurdos, depois de terem feitos que seus médiuns o aceitem, e para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem e isolam-se uns dos outros, a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão o espírito ignorante e mentiroso. Eu vou dar continuidade e depois o Luiz conclui.
De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina a um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelir impiedosamente todos estes espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e tê-los sobre a sua denominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias ou atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais, com a exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtêm e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Mensagem de Erasto, em 1862. Discípulo nada mais, nada menos de São Paulo, apóstolo, né? Eu acho bem interessante isso aqui, porque uma coisa que muita gente, né, principalmente de outros credos religiosos, não leva em consideração a questão de desencarnar do homem, as suas virtudes e os seus vícios vão por lado de lá, né? Porque aquelas concepções que muitos têm de que ou ora vão dormindo, né, para esperar um julgamento, ou ora estão lá ali no céu, sem se misturar, ou no inferno da mesma sorte, né? Isso leva, com certeza, as pessoas a ter uma impressão de que estão desacompanhadas no mundo, né? Sozinhos, quando eu falo no aspecto das influências espirituais. Isso é bem interessante, isso que se chama atenção, porque espíritos orgulhosos, não é isso? Espíritos vaidosos. E aí? O interessante é que
quando você tem um falso profeta encarnado, você tem contato com ele. E mesmo assim, muitos são enganados. Para você ver como há uma dificuldade da gente reconhecer a verdade, né? Porque não é só saber da verdade, é entender essa verdade. Se encarnado eles conseguem ludibriar, imagine desencarnado. E ainda quando tem essa que você não opção, crê, que não crê, que está perto, que pode haver influência. Que não há essa comunicação, né? Ou seja, desde o momento que eu acredito que não há comunicação, então, mesmo que um falso profeta encarnado desencarne, no mundo espiritual ele vai continuar exercendo a sua ação sobre as pessoas, mas por não acreditar, você acaba sendo levado, ainda sendo ludibriado, ainda sendo levado para o erro. O Erasto fala, Josinaldo, com relação a médium, né? Mas será que só são os médiuns assim mesmo que têm aquela faculdade, que podem ter essa influência? Será que só eles são as vítimas? Vamos lá. Partindo do pressuposto que todos somos médiuns, então Erasto não está errado não. Isso é interessante, né? Todos somos médiuns, né? Todos somos. Já partindo desse pressuposto, então todos nós estamos suscetíveis a sermos enganados. E, como bem o Luiz falou, nós podemos ser enganados, podemos ser fascinados, podemos ser dominados por mentes mais sabidas do que as nossas, vamos dizer, até em determinados pontos, mais sabidas do que as nossas, não obrigatoriamente no sentido, mas porque naquele ponto especificamente nós nos deixamos iludir. E naquele ponto que nós nos deixamos iludir, nós somos mais fracos, naturalmente, do que a mente dominante. Então, isso, já que todos somos médios, todos estamos sujeitos a esse tipo de fascínio, vamos dizer assim, né, de sermos enganados. Porque muito parte do orgulho e da vaidade das pessoas. O orgulho e da vaidade porque na hora que o médium, especificamente agora falando do médium como nós conhecemos na doutrina, na doutrina espírita, como nós conhecemos na letra, em que são as pessoas que têm a faculdade de comunicação com o outro lado, ele se acha, se vangloria, se envaidece, porque tem a capacidade de se comunicar com um espírito elevado, então isso aí já, por si só, já dá o quão fácil ele é de ser ludibriado. Por quê? Porque na hora que ele diz, olha, eu me pavoneio, porque eu sou capaz de receber um espírito grande, então é a hora dos espíritos obsessores chegarem e se apresentarem como tal, espíritos grandes. E assim, facilmente, ele vai conseguir dominar aquela mente fraca nesse ponto. É interessante isso que você levou em consideração, né? O cara no orgulho ali, naquela vaidade, e ter a certeza, a ideia que está recebendo, como você usou a expressão, um espírito grande, né? Isso é algo assim realmente que leva a gente a ter uma ressalva. Não que, obviamente, eu deva rechaçar. Não é isso, Luiz? Mas a doutrina do Espírito, principalmente no Livro dos Médiuns, ela tem o estudo faz com que a gente consiga identificar esses espíritos, né? O Livro dos Médiuns, ele tem uma parte que fala só sobre identificação dos espíritos. Esse é o caminho, com certeza. Né? Então, quando a gente estuda e realmente vê como funciona essa parte mediúnica, fica mais fácil para a gente não se ludibriar, para a gente não se enganar. Muitas vezes o médium se engana por causa do orgulho, realmente. Ele se acha, né? Vamos assim falar de forma mais grosseira, ele se acha. É o cara. E se esquece exatamente dessa questão de que você não sabe qual é o espírito que vai estar ali. Pode ser um pseudo-sábio. Você ter essa ideia dentro daquela escala que Kardec nos traz, né, da escala espírita, de espíritos inferiores, que tem muita inteligência, tem muita sabedoria, tem muito conhecimento e consegue te enganar através das palavras mansas, né? Muitas vezes. Demais e pouca sabedoria. Allan Kardec, ele diz que um dos espíritos mais difíceis de ser identificado é o pseudo-sábio, né? Ou seja, ele se passa por ser uma pessoa sábia, na realidade está falando uma coisa que não resiste a esses dois crivos que Allan Kardec fala. Por isso que ele fala, passar pelo crivo da razão e do bom senso.
E é interessante o que Erasto também aponta aqui no Evangelho, da gente ter o cuidado de dividir com o grupo, né? Porque quando uma cabeça só, ela acha que tem alguma coisa, ora, por que não trazer, né? Ó, Josinaldo, eu recebi isso aqui, Luiz, vamos dar uma olhadinha, vamos estudar junto, porque mais de um cérebro funcionando junto, obviamente, a base de você ter uma certeza, né, é melhor. E interessante é que ele fala de grupos, né? Grupos. Mais de um grupo. Ou seja, até porque o grupo... Pode se enganar também, pode se Mas fascinar. Kardec fez isso. Kardec, quando fez a doutrina, ele não fez baseado só nas ideias dele ou nas ideias daquele grupo que ele estava participando. Ele trazia de outros grupos e tal. Ele juntava e botava o crivo da razão para poder fazer a doutrina. É a mesma coisa que os médiuns têm que fazer quando recebem a comunicação. O interessante a figura do grupo é porque é o seguinte, nós tendemos sempre, mesmo que um grupo, a gente ter a classificar uma pessoa como uma pessoa mais capaz do que nós. E esse é o perigo. Porque na hora que a gente elege uma pessoa mais capaz do que nós, se essa pessoa for ludibriada, for enganada, todos nós seremos. Então é por isso que é interessante submeter a outros grupos. Porque outros grupos eles vão olhar com menos, vamos dizer assim, idolatria daquele médium principal, vamos dizer assim. E a gente está falando de grupos que, em tese, supostamente deveriam estar estudando, né? Porque Jesus falou categoricamente que o conhecimento da verdade é que liberta. Mas, infelizmente, Luiz quer a verdade dele que prevaleça, eu, Queiroz, quero que a minha verdade prevaleça e Josinaldo a dele. E aí vem aquele neguinho ali na surdina, dizendo isso e aquilo outro, aí impõe uma ideia, casa com a sua e muitas vezes você não tem aquela flexibilidade, não seria nem flexibilidade, humildade mesmo, né? Porque aí não tem outra coisa, é orgulho e vaidade, né? Que fecha essa porta para a comunicação e para a apreciação da questão da razão aí, para ponderar. Isso me lembra uma história interessante, é uma história verídica. Eu estava participando certo dia de uma reunião em uma casa espírita e um médium, uma pessoa lá que fazia parte da diretoria, inclusive essa pessoa já desencarnou, ele deve estar até ouvindo isso e deve estar certo que eu não estou mentindo, né? Ele falou que o mentor da casa tinha dado tal recado, tinha mandado tal recado para o grupo, né? E um dos colegas nossos, que esse está encarnado, chegou e disse, olha, se o mentor da casa disse isso, eu quero dizer que ele está errado e que ele precisa estudar. Então ele foi cirúrgico, porque ele teve a coragem de chegar e apontar desse jeito, porque é uma espécie de recurso que ele utiliza, dizer, olha, é o mentor da casa quem está falando. Isso é tão comum, Josinaldo. O guia. E aquele que se acha o senhor do grupo ou o dono do centro, não, foi o mentor que disse. Foi o mais fascinado. Esse geralmente é o mais fascinado. Coitado, é o que mais precisa, né, de assistência e de humildade para poder receber também. Então, o meu colega ele foi até duro na palavra. Ele disse, se o mentor da casa por acaso disse isso, diga a ele, manda um recado para ele, diga que eu estou dizendo a ele que ele está mentindo e ele precisa estudar, porque ele está errado nesse ponto. Então ele foi cirúrgico, como você falou, né? Essa situação. Agora é interessante a gente sair, né, nessa dinâmica de casa espírita. Eu estava pensando naquela suposição que Paulo falou, né, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E aí eu fico imaginando quando dentro de uma casa, de um ambiente familiar, o esposo ou a esposa não tem aquela base com o evangelho, naquele princípio de estar fazendo o evangelho em casa, de estudando, de compartilhando, tendo humildade, né? Um e outro, tanto o marido como a mulher, entre os filhos também, de compartilhar o que vem, o que sente, o que fala. Quão isso, né, torna-se perigoso. Porque a gente sabe que essas nuvens estão também na influência dos nossos lares. Como você bem ponderou, o médium não só é aquele que está trabalhando no centro, ou aquele que está recebendo um espírito, no falado, né, como a gente diz, incorporação.
Não é por aí. Mas existem as sutilezas, né? Naquela questão que a gente tem de estar sempre na frequência de recepção e emissão daquilo que eu estou no momento, né? Eu posso canalizar uma influência negativa que pode muito bem agir no sentido de desestruturar um lar, de acabar mesmo, né? E é importante a gente ponderar isso, e o que traz, né, para que a gente precisa também levar para os lares, muito mais urgente, né, e muito mais presente, a figura do Evangelho, né? Não só na cabeceira, não só no respeito que eu denoto por Jesus ou pelos santos, né, de outras religiões, ou da questão espiritual como um todo, mas de eu estudar o Evangelho e de eu fazer do Evangelho uma questão de vida, né, de transformação, né, Josinaldo? Né, Luiz? De transformação mesmo. O importante de você ter esse Evangelho, não de forma dogmática, lembrando que tem que ser de forma real, dentro da parte moral, é porque na realidade, se você não tiver esse conhecimento, esses falsos profetas, ou seja, entre aspas, enviados de Deus que vêm trazer luzes novas ou vêm desmistificar, etc., na realidade eles vão mistificar mais. Se você não tiver um certo conhecimento, se você não tiver preparado moralmente, você não faz como o colega fez. Olha, se foi o guia, me perdoe, mas ele não foi, ele não leu, ele não estudou. Por quê? Porque nós dependemos desse estudo, desse conhecimento para entender a moral. E sermos morais. Senão a gente simplesmente escuta e repete aquilo que aquele falso profeta está querendo enfiar a goela abaixo. É verdade. Apesar do título dessa passagem que a gente está vendo, é falar de espíritos, né, falsos profetas na erraticidade, mas o interessante é a gente ver que, para a gente entender essa dinâmica, é interessante que a gente entenda o processo de como é que funciona a obsessão como um todo. Ou seja, a gente saber que existe a obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, essa parte também é interessante, né? E a auto-obsessão. Para quem não é espírita, viu, gente? De espírito, para quem está vivo, né? Como diz a expressão, de vivo para vivo, de espírito para espírito, então tudo há influência, tudo interage nesse universo de Deus, nada está isolado. E ilustrando essa parte, é tão interessante que esse fascínio, esse processo obsessivo, para a gente entender melhor, imagine uma adolescente que foi criada para ser princesa e certo dia ela encontra um príncipe encantado, que na realidade não é um príncipe encantado, é um sapo, né? Que está fantasiado de príncipe. E todo mundo vê que na realidade aquele príncipe é um sapo. Mas ela está apaixonada. Ela vem isso é verdade. Fascinada. Fascinação. Verdade, verdade. Aquela música Fascinação que Elis Regina, ela diz o seguinte: teu sorriso prende, enebria, entontece. É esse fascinação, amor. E é mais ou menos isso, né? Ou seja, o sorriso entontece a gente. Nós ficamos embriagados quando nós estamos nesse processo de fascínio. Então é mais ou menos isso. Agora, só que nessa situação aqui é uma situação pior ainda, porque a gente não conhece ver, não consegue ver o fascinante. E como é por intuição, ou seja, entra na sua cabeça sem você até muitas vezes permitir, você acha que é seu. Mas é tão complexo esse tão complexo que... Né? Que, novamente, trazendo essa figura que eu trouxe aqui, quando a gente chega em essa princesa, a família inteira diz: princesa, ele é um sapo. Nossa. Da mesma forma é quando nós, médiums, estamos fascinados pelo espírito. Pode todo mundo dizer que na realidade aquele espírito é um falso profeta, mas nós não aceitamos. Porque nós temos essa ligação com ele e é completamente dominado, controlado. Então é um processo extremamente complexo e difícil da gente reconhecer. É por isso que ele fala: procure ser humilde e conversar com os outros grupos, inclusive. E isso, né,
É fascinante quando a gente pega um tema assim e a gente consegue encaixá-lo, alocá-lo para o dia a dia. Porque a gente já falou da família, já falamos do grupo de mediunidade, né? Do sapo encantado aí. E também eu estava pensando, né? Eu acho que é a intuição da espiritualidade, dos falsos profetas que a gente também não vê, mas que estão implantando nas massas, pelas mídias sociais, né? Verdades, entre aspas, porque são mentiras embustidas por um objetivo e que muitas vezes a gente engole, muitas vezes a gente promove até crimes. Não é verdade? Verdade. A gente se enraivece, a gente deprime. Infelizmente, tem irmãos nossos que se suicidam. Isso é muito, né? É muito complicado. Eu achei interessante essa ventilação, né, aqui da espiritualidade, porque é a realidade que a gente mais vive nos dias atuais. Você falou da mídia. E ela está escondidinha, né? Mas eu queria, da mídia como um todo. Nós temos sempre que ter em mente que esses falsos profetas estão plantando falsas verdades. Isso. Há influências também de lá para cá, né? Para aqueles que estão plantando, que estão produzindo, que estão fomentando a discórdia. Então, hoje é muito comum a gente ouvir falar de fake news, ou seja, notícias falsas que tem um pontinho de verdade recheada de mentiras. Mas ela é passada 1000 vezes ao ponto das pessoas repassarem como verdades absolutas, sem o crivo. Passar pelo crivo e o bom senso. Uma mentira dita tantas vezes que começa a se tornar uma verdade. Ou seja, Kardec não tinha internet na época, não, e já falava disso, né? Do crivo da razão, da gente ter cuidado, da gente ponderar, da gente realmente garimpar para encontrar a verdade, meus irmãos. Não é a minha nem do que está sendo ventilado ali. Nesse capítulo específico, nas páginas anteriores, ele vai falar especificamente de conhece-se a árvore pelo fruto, né? A boa árvore pelo fruto. O interessante é que tem pessoas que a gente olha a história e ele já plantou bons frutos, mas que, de certa forma, alguém chega e diz o seguinte: olha, na realidade ele é uma árvore ruim, e todo mundo quer queimar a árvore ruim sem analisar a história dele. Ou seja, são pessoas que de fato a gente conhece, que têm plantado recentemente árvores, têm dado frutos ruins, que estão dizendo que aquela que deu frutos bons é que é ruim. É verdade. E a gente está... É inversão de valores, realmente. Você tenta inverter a situação, porque realmente o falso profeta, ele quer o quê? Ele quer enganar. E para enganar, ele tem que falsear a verdade para que a mentira se torne uma verdade. Só basta analisar, novamente, apelar para Erastos, Kardec, crivo da razão e do bom senso. Pensemos, né? O que é bom e o que é ruim. Desenvolver em nós a humildade. A humildade. Porque a gente tem que lembrar, nós estamos em dezembro, Natal está chegando aí, estão se falando muito mais em Papai Noel do que no Cristo, mas o Cristo é a referência. Ele nasceu já dando a primeira lição. Para começar uma vida, precisamos de humildade. Né? Manjedoura é esse símbolo. Né? Então, nas considerações finais, que o nosso tempo já está esgotando, infelizmente, porque senão a gente ia ficar aqui um bom tempo. É gostoso ainda falar. Como sempre, né? A gente começa a falar 30 minutos é muito, como vai ver. É sempre assim. Mas, nas minhas considerações finais, eu reforço para vocês que estão me ouvindo aí, tire um diazinho na semana, né? 20 minutos, 15, se conseguir com a família, ótimo, se não, faça sozinho. Leia uma página do Evangelho, abra de forma aleatória, sinta aquele momento, leia e reflita. E veja o que é que aquela expressão, aquela mensagem de momento está trazendo para o seu aprendizado, para a sua mudança, para o seu melhorar na vida. Ok? O Evangelho no lar é luz na vida da família, na vida da vizinhança. Não é isso? Então, Luiz, as suas considerações finais. Eu queria terminar com o que já está aqui no próprio Evangelho. Estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médios também sérios.
Então, esse sério aqui se leva também em consideração a questão do estudo. Tá? A gente tem que cada vez mais estar se conhecendo, e para se conhecer a gente tem que estudar. Não existe outra maneira. E qualquer filósofo te leva a essa verdade. Então, grupo sério, médium sério. É para a gente raciocinar em cima disso, para que a gente não fique trazendo mensagens falsas, com algumas verdades, mas que na verdade no contexto é totalmente deturpado, para que a gente não leve uma palavra deturpada, né? E Emmanuel, ele inclusive com Chico ele fala, né, Chico, aonde eu estiver saindo, fique com Kardec, me esqueça. Saindo do Evangelho. Saiu do Evangelho, saiu de Kardec, saiu do Espiritismo, volte para ele, porque ele reconhecia nele também que ele não tinha 100% de capacidade. Perfeito. Então, os grupos também têm que ter essa consciência. Humildade, né? Humildade. Josnaldo? Nas minhas considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, né? Primeiro, novamente, o crivo do bom senso e da razão. A gente ter em mente que um texto sagrado, seja ele qual for, ele tem uma característica interessante. É que ele é um texto que é atual, foi atual na época, é atual hoje e será atual daqui a 1000 anos. Perfeito. Então, essa é uma característica de um texto sagrado. Então, hoje, se nós estamos deparando com situações que são novas para nós, por exemplo, internet, coisa do tipo, mas nós não nos deixamos de ler um texto desse e trazer para a atual realidade, porque ele se aplica perfeitamente na situação de hoje e se aplicará daqui a 1000 anos, porque assim é um texto que tem um cunho de elevar a moral humana. Então, esse aí é o que eu acho que nós devemos refletir sobre isso. Ou seja, sempre que a gente tiver dúvida, apesar de ser assuntos novos, recorremos ao Evangelho, recorremos a Jesus principalmente, porque ali está todo o ensinamento que a humanidade precisa para se tornar uma humanidade melhor. Enfim, meus irmãos, estamos encerrando o nosso Evangelho no Lar e, em prece, né, a título de prece final, eu queria, em forma de leitura e oração, trazer uma pequena mensagem de Emmanuel, né, que tem tudo a ver com o que a gente viu isso. Então, fechemos nossos olhos e ouçamos Emmanuel. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela pele de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repitemos em nós. Muita paz, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o Evangelho Online.